Olá! Hoje a gente vai mergulhar na análise de um fundo imobiliário bem conhecido, o KISU 11. Ele tem uma característica bem particular. É um fundo de fundos, ou FOF. Isso significa que ele investe em cotas de outros fundos imobiliários para montar sua carteira. A gente vai destrinchar o desempenho dele, entender a estratégia da gestão e olhar para aqueles indicadores que todo mundo que investe precisa ficar de olho. E olha, é importante deixar claro, todas as informações que a gente vai conversar aqui foram tiradas diretamente do relatório gerencial oficial do fundo. Os dados são do mês de outubro de 2025 e o relatório foi publicado pela gestora Aquilima agora em novembro. Ou seja, é a fonte mais quente e confiável para entender o que aconteceu com o fundo nesse período. Para nossa análise ficar bem organizada, a gente vai seguir um roteiro de 6 etapas, ok? Primeiro, uma visão geral e os indicadores mais importantes. Depois, a gente entra de cabeça na carteira para ver onde o dinheiro está realmente alocado. Na sequência, olhamos os números do resultado financeiro e como as cotas estão sendo negociadas na bolsa. E para fechar, vamos ver o que o próprio gestor tem a dizer e, por fim, um resumão com os pontos principais. Então, vamos começar pelo começo. Primeira sessão. A visão geral e os indicadores-chave. É aqui que a gente vai construir a base da nossa análise, entendendo qual é a do fundo e olhando seus números mais importantes de outubro, que já dão uma primeira impressão do desempenho. Bom, o que é o QS 1111 na essência? Como eu disse, ele é um fundo de fundos. E o que isso significa na prática? Significa que ele não vai lá e compra um prédio ou um galpão. O trabalho dele é montar um portfólio comprando cotas de outros fundos imobiliários. A gestão é ativa, mas tem uma missão bem específica, tentar replicar o desempenho do índice Suno 30 FI, que é uma cesta com os 30 principais FIIs do mercado. Pense nele como uma forma de investir de maneira bem diversificada no setor, com uma única cota. E vamos para o que muita gente quer saber, o rendimento. Em novembro, o valor distribuído foi de 7 centavos por cota. É super importante entender que essa grana se refere ao resultado que o fundo gerou lá em outubro. Esse, sem dúvida, é um dos números mais acompanhados, porque é o retorno mensal que cai direto no bolso do cotista. Agora, transformando esses 7 centavos em um percentual, a gente chega a um dividend yield mensal de 1,03%. Para chegar nesse número, a conta usa o preço da cota no último dia de outubro. E um detalhe que faz toda a diferença, principalmente para a pessoa física, é que esse rendimento é isento de imposto de renda. Isso deixa o retorno líquido bem mais interessante se a gente comparar com outros tipos de investimento. Outro indicador fundamental é a relação preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP. No fechamento de outubro, ele estava em 0,84. Um P sobre VP abaixo de 1, como esse, quer dizer que o mercado estava pagando na cota do fundo um preço 16% menor do que o valor contábil dos ativos que ele tem. É como se você estivesse comprando uma cesta de ativos com um belo desconto. Isso pode ser visto como uma oportunidade, claro, mas também pode refletir algum pessimismo do mercado. Certo. Agora, na nossa segunda sessão, vamos abrir a caixa preta e analisar a carteira do fundo. Como ele é um FOF, é aqui que a gente entende de verdade onde o capital está investido. Olhar o portfólio nos dá uma visão super clara da estratégia de diversificação e dos setores em que o fundo aposta. E aqui vem um ponto crucial que precisa ficar bem claro. Por ser um fundo de fundos, não adianta a gente procurar aqui informações diretas como vacância física, lista de inquilinos ou quando os contratos vencem. Por quê? Porque a exposição do fundo a tudo isso é indireta. Ela está diluída entre os mais de 30 fundos que ele tem na carteira. O desempenho do KISU 11 é, na verdade, um reflexo do desempenho de centenas de imóveis e contratos de crédito espalhados por todos esses fundos. Esse gráfico de pizza aqui é ótimo para a gente visualizar essa diversificação. A maior fatia, com 27,5%, está nos fundos de recebíveis imobiliários, os famosos fundos de papel. Logo em seguida, com 24%, vem o setor de galpões logísticos, que continua super em alta por causa do e-commerce, lajes comerciais, ou seja, escritórios, e shoppings também têm uma participação bem relevante. Isso mostra uma estratégia clara de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Agora, se a gente der um zoom nas posições individuais, vemos que as 3 maiores apostas do fundo são no BTLG11 e no BRCO11, 2 gigantes do setor de logística, e no HGR11, que é focado em renda urbana. Juntas, essas 3 posições já somam mais de 11% do patrimônio. O relatório de outubro não mostrou nenhuma mudança grande nessas posições, o que sugere que o gestor continua confiante nesses pilares da carteira. Beleza. Já vimos onde o fundo investe.
Na terceira sessão, vamos entender como essa carteira toda gera dinheiro. Chegou a hora de olhar a demonstração financeira, para ver de onde veio a receita, para onde foi o dinheiro das despesas e como isso tudo virou rendimento distribuído em outubro. Essa tabela mostra bem o fluxo de caixa do mês. A maior parte da receita, mais de 3 milhões e 100 mil reais, veio dos rendimentos que os FIIs da carteira pagaram. Normal. Teve também uma receita extra de quase 120 mil. Depois de tirar as despesas operacionais, uns 220 mil, o lucro líquido, no regime de caixa, foi de 3 milhões 117 mil reais. Mas olha que interessante, o fundo distribuiu um pouquinho a mais, 3 milhões e 140 mil. Isso indica que ele usou uma pequena reserva que tinha para complementar a distribuição. Na nossa quarta sessão, vamos falar de mercado, liquidez e negociação. Esses dados são importantes porque mostram o nível de interesse das pessoas pelo fundo e, na prática, o quão fácil é comprar ou vender as cotas no dia a dia sem mexer muito no preço. Em outubro, o volume médio de negociação por dia foi de 620 mil reais. Esse é um bom sinal, representa um aumento em relação ao mês anterior e mostra que o fundo tem liquidez. Por outro lado, o número de cotistas teve uma pequena redução, de 1,64%, fechando o mês com um pouco mais de 104 mil investidores. Essa queda, mesmo sendo pequena, é um ponto de atenção, para a gente observar se vai continuar nos próximos meses. O fundo fechou o mês com uma posição de caixa de 5,12% do seu patrimônio. Isso quer dizer que todo o resto, quase 95%, estava alocado nos FIIs da carteira. O relatório não fala nada sobre dívidas, o que sugere que a operação é bem conservadora sem alavancagem. Esse caixa funciona como uma reserva estratégica, seja para aproveitar alguma oportunidade de compra que apareça no mercado, seja para garantir a grana para as despesas do dia a dia. Agora é uma das partes mais interessantes do relatório: os comentários do gestor. É aqui que a gente tem uma visão de dentro, entende a estratégia, as expectativas para a economia e os planos para o futuro do portfólio. E essa frase aqui do gestor é fundamental. Ele está dizendo, com outras palavras, o seguinte: olha, daqui para frente o lucro do fundo vai vir mais do carrego, ou seja, dos rendimentos recorrentes, como se fossem os aluguéis e juros dos ativos da carteira, e menos daquela estratégia de vender cotas com lucro. Isso é um sinal claro de que a expectativa é de resultados mais estáveis, mais previsíveis e menos daqueles picos de distribuição. Alinha o fundo a um perfil de geração de renda mais constante. A gestão vê o cenário global com um certo otimismo, falando em pouso suave da economia, onde a inflação se acalma sem causar uma recessão grave. Já para o Brasil, apesar do bom humor lá de fora ajudar, o ciclo eleitoral de 2026 já começa a colocar uma pitada de incerteza no ar. E diante disso, qual é a estratégia? Focar em operações de assimetria, que é basicamente buscar investimentos onde o potencial de ganho é bem maior que o risco de perda, sem fazer grandes apostas numa única direção. E chegamos à nossa síntese final. Agora é a hora de amarrar todas as pontas, consolidar os pontos mais importantes que a gente viu na análise de outubro, separando o que foi positivo e o que merece um acompanhamento mais de perto. Do lado positivo, o grande destaque é, sem dúvida, a alta diversificação da carteira. Estar investido em mais de 30 fundos de setores diferentes é uma ótima maneira de diluir riscos. Já como ponto de atenção, a gente teve aquela pequena, mas notável queda no número de cotistas em outubro. É algo para a gente monitorar nos próximos relatórios. Outro ponto claramente positivo é o fundo continuar sendo negociado com um desconto bem relevante sobre o seu valor patrimonial. Isso pode representar uma boa margem de segurança. E como ponto de atenção, fica o recado do próprio gestor, a expectativa de que os resultados vão depender mais dos rendimentos recorrentes do que dos ganhos de capital. Isso não é necessariamente ruim, mas aponta para um perfil de resultados talvez mais estável, com um potencial de crescimento menos explosivo. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. De um lado, a gente tem um fundo sendo negociado com desconto patrimonial bem atrativo. Do outro, um gestor sinalizando uma fase de resultados mais estáveis e previsíveis. Como essa combinação de desconto com previsibilidade de renda influencia a percepção de risco e de retorno para quem investe pensando lá na frente, no longo prazo?